Olá pessoal, hoje falaremos sobre o planejamento tático. O planejamento tático ele acontece em nível intermediário da organização. Uma vez estabelecidos os objetivos no nível estratégico, a partir do planejamento estratégico, acontecerá a definição das metas de cada departamento da organização. Essas metas elas têm relação direta com aqueles objetivos anteriormente estabelecidos no planejamento estratégico. Vamos ver mais adiante que departamentos são esses que estabelecem com mais frequência as metas do planejamento tático. O planejamento tático, por estar no nível intermediário da organização, ele possui algumas características que tanto tem a ver com as características do planejamento estratégico, quanto as características do planejamento operacional que a gente vai ver em próximo vídeo. Por exemplo, em relação ao tempo de duração do planejamento tático, esse tempo costuma ser médio. O que é médio? De 1 a 3 anos, por exemplo. E ele já começa a ter mais características quantitativas que o planejamento estratégico visto anteriormente, que é definido a longo prazo, lembram-se disso, e de forma mais genérica, mais qualitativa. Por exemplo, se no planejamento estratégico é definido que a empresa pretende dobrar ou triplicar a carteira de clientes nos próximos 5 anos, no planejamento tático já vai ser mais preciso os valores que vão indicar o desempenho de cada departamento para que essa duplicação ou triplicação de clientes aconteça. Por exemplo, no departamento de marketing vai ser informado que para que os objetivos estratégicos sejam alcançados, este departamento vai ter que aumentar o número de clientes do nicho X, Y, Z. Os nichos são aqueles grupos específicos de clientes a qual a empresa lida no seu departamento de marketing. No departamento logístico, operacional, por exemplo, será necessário definir um aumento do número da frota de veículos, por exemplo, ou a definição de novas parcerias logísticas para que, com o aumento dessa produção, o fluxo de entregas, por exemplo, não seja prejudicado. No departamento de recursos humanos, por exemplo, será necessário para atender aos objetivos estratégicos que sejam definidas novas metas referentes ao planejamento tático, como, por exemplo, duplicar o número de funcionários ou terceirizar algum setor que antes tinha atividades desenvolvidas pela empresa para que se consiga cumprir aquele desempenho necessário estabelecido no planejamento estratégico. Por exemplo, aumentar o número de pessoas de teleatendimento ou de pós-venda. Enfim, o planejamento tático já começa a trabalhar com metas mais quantitativas, com valores mais tangíveis referentes às métricas que foram estabelecidas para cada departamento a partir do planejamento estratégico e a definição dos objetivos referentes a esse planejamento. E por fim, o planejamento tático ele considera um quantitativo muito menor de variáveis, mais específico para cada departamento, no intuito de diminuir a incerteza que é característica do planejamento estratégico, do ambiente geral, o ambiente externo da empresa, que tem que lidar com mais incerteza. Como eu falei, existem características do planejamento estratégico, do ambiente geral e do planejamento operacional, que a gente vai ver adiante, que é o ambiente de tarefas. O planejamento tático ele fica no meio termo e sempre vai ter essas
características de ambos. Então, se, por exemplo, no planejamento estratégico, a preocupação era o marketing, a mercadologia da empresa como um todo, no planejamento tático, a preocupação vai ser como é que, por exemplo, esse marketing, esse lidar mercadológico vai influenciar em cada departamento. Isso, com certeza, diminui a quantidade de variáveis que a organização vai ter que lidar no planejamento tático. Porque não se trata mais aí do ambiente geral como um todo, mas o ambiente específico de tarefas para cada departamento. O processo decisório da empresa ele sempre vai envolver 6 elementos. O decisor, que são os stakeholders, a gente já viu os stakeholders em vídeos anteriores. Eles são essenciais nesse momento, principalmente a cúpula da empresa, os diretores gerais, os gerentes de departamento também, que em reuniões vão procurar definir se a capacidade da empresa consegue atender aos objetivos estabelecidos no planejamento estratégico. Aí é a hora de confrontar o sonho com a realidade. Em seguida, a definição das metas em si, as metas que cada departamento tem que dar conta para atingir o objetivo, os objetivos definidos no planejamento estratégico, os valores da organização. Olha a importância daqueles valores definidos anteriormente, lá no começo, junto com missão, visão, valores. Então é aí que entram os valores da organização. Eles são muito importantes no sentido que vão balizar o comportamento da organização nos aspectos éticos e morais. O curso de ação, que é por que caminhos nós vamos seguir. Então, da mesma maneira que no planejamento estratégico existem os posicionamentos, as atitudes estratégicas, reativo, proativo, analítico, no planejamento tático, isto, de certo modo, também vai acontecer. Claro que numa dimensão muito menor, mas o planejamento tático também vai buscar definir que caminhos podem ser seguidos aí, podem ser estabelecidos para que cada departamento consiga dar conta dos objetivos estratégicos. Se a gente quiser fazer uma comparação, uma analogia, imagine que o objetivo estratégico é o seu pensamento geral. Olha, eu vou me deslocar daqui para lá, como ser humano. E o planejamento tático seria a definição prévia dos movimentos que cada membro do teu corpo, cada departamento, vamos dizer assim, teria que fazer para possibilitar atingir esse objetivo, fazer esse deslocamento. Então, seria mais ou menos dizer, olha, o departamento pernas e pés vai precisar dar 20 passos. Olha a definição de metas aí, 20 passos. Olha como é que fica mais quantitativo, percebam? Para conseguir atingir o objetivo geral, que é chegar até aquele portão, por exemplo. Então essa seria uma analogia para ajudar vocês a entender melhor isso. Em seguida, a definição do estado de natureza, que são as condições naturais para que o processo se desenvolva, ou seja, que efeitos que o ambiente que está em torno daquele processo decisorial do departamento pode afetar a decisão. Então é tentar prever isto de certa maneira, e já começa a ficar um pouco mais fácil que no ambiente geral, porque o ambiente de tarefa já é mais controlável. E, finalmente, as consequências das decisões tomadas, pelo menos para o nível do departamento. É claro que se a organização tiver um sistema de informação sofisticado o suficiente, ela vai, por exemplo, conseguir fazer previsões muito melhores das consequências de suas ações tomadas. E aí entra atualmente a questão do Big Data, que é o processamento de grandes informações,
a inteligência artificial também ajudando nesse processo cada vez mais, e novas tecnologias que podem surgir aí, que a gente nem tem ideia ainda de quais são. Um outro conjunto de aspectos relacionados ao planejamento tático é que são as 4 etapas que sempre são necessárias para que o planejamento tático se desenvolva. O primeiro é o diagnóstico da situação, sempre tendo o objetivo geral como referência e as limitações de recursos, de material, de pessoas, financeira, de cada departamento. E a partir daí é possível fazer um diagnóstico da situação atual. Em seguida, a partir do momento que o problema é diagnosticado, levantamento das alternativas, quais são os caminhos que podem ser tomados para que as metas departamentais possam ser atingidas. Isso sempre tomando como referência os objetivos organizacionais e as limitações de recursos de cada departamento. A partir do momento que o levantamento dessas alternativas é feito, é possível analisar que caminhos são melhores que outros e suas consequências a partir do momento que eles sejam adotados. E, finalmente, qual a decisão final, a escolha daquelas alternativas previamente feitas pode ser a melhor solução para, ou a menos pior solução para que as metas possam ser estabelecidas. As decisões de nível tático, elas também podem ser definidas como programáveis e não programáveis. Lembra que eu falei para vocês que o planejamento tático tem características do ambiente externo geral e do ambiente interno de tarefas, porque ele está aí no meio termo? Então, assim também serão suas decisões. Quanto mais você vai para o nível do ambiente geral, mais as decisões se tornam não programáveis, que significa que não é possível fazer previamente uma determinação do curso de ação, porque as variáveis envolvidas elas são menos controláveis. Já quando você vai para o nível operacional, as decisões já são mais programáveis. É possível pré-definir que passos serão adotados, tanto pela presença de variáveis que não mudam tanto, quanto pelo universo de tempo que vai diminuindo, e aí fica mais fácil você fazer uma previsão do que vai acontecer. Por exemplo, a gente consegue imaginar, você consegue imaginar o que vai acontecer daqui a, por exemplo, 5 minutos, que é provavelmente você continuar assistindo esse vídeo, ou não, mas, enfim, é mais fácil você conseguir fazer essa previsão. Por outro lado, conseguir prever o que você vai fazer ou vai estar fazendo daqui a 20 minutos, meia hora, já começa a ficar mais complicado. Saber como você vai estar ao final do dia já é algo praticamente impossível. Perceba como é que a imprevisibilidade vai aumentando aí. Então, em nível tático, como o nível intermediário da organização ele se apropria de 2 universos, é muito importante para o decisor e aí os gerentes deste nível de departamentos, junto com a diretoria, conseguir estabelecer o que são decisões programáveis e não programáveis, para concentrar seus esforços naquelas que realmente vão gerar um impacto de contingências, de situações não previstas em relação ao planejamento tático e às metas definidas. Já as decisões programáveis, elas demandam menos energia porque se referem muitas vezes a situações previamente definidas que vão voltar a acontecer de uma maneira mais rotineira. Nesse contexto também existem 3 situações que caracterizam a tomada de decisão em nível intermediário: a situação de certeza, de risco
e de incerteza. O que vai definir se uma situação é de incerteza, risco e incerteza é uma relação entre a disponibilidade de informações sobre aquela situação e a capacidade dos gestores de tomar uma decisão segura em relação àquilo. Então, numa situação de incerteza, pouca informação se tem sobre alguma situação que está acontecendo. Isso é muito mais típico das situações que se originam do ambiente geral, do ambiente externo, da organização e acabam impactando o planejamento tático, de alguma maneira. Por isso que Big Data, inteligência artificial podem vir ajudar muito nesse processo, tanto na coleta de informações que possam ajudar na decisão da organização, quanto na possibilidade de ajudar os decisores a analisar os possíveis caminhos a serem adotados. Na decisão de risco, o decisor ele tem um conhecimento das informações que vêm afetar a empresa, mas a capacidade decisorial, de alguma maneira, ainda é afetada. Por exemplo, uma nova lei que pode vir a surgir e com um prazo já definido, por exemplo, o Congresso já está em vias de votá-la, mas não é possível definir muito bem quais são as interações que cada departamento vai ter que fazer para poder tomar uma decisão mais acertada para a organização como um todo. E as decisões de certeza são aquelas oriundas de situações corriqueiras, repetitivas, que já se sabe o que vai acontecer e, consequentemente, também os decisores já sabem como agir em função dessas decisões. Por exemplo, se já é um local onde eventualmente há problemas de fornecimento de água, de luz, então já se compra um gerador para poder, no momento da falta de luz, ligar esse gerador. Esses procedimentos eles já são mais previstos. É claro que das primeiras vezes em que isso acontece não é uma situação de certeza, mas a partir do momento em que se compra o gerador, passa a ser uma situação de risco, se tudo vai funcionar direitinho como esperado, e com a repetição do sucesso, isso já começa a se tornar uma situação de certeza. E finalmente, como eu havia comentado com vocês no começo do vídeo, existem certos departamentos que sempre vão ser mais passíveis de sofrer, de ser alvo do planejamento tático. E é o departamento de marketing, o departamento de finanças, o departamento de recursos humanos e o departamento de produção, onde os engenheiros de produção atuam com mais frequência. Esses departamentos, eles são departamentos chaves da organização e, portanto, são mais factíveis a sofrerem uma maior atenção na hora de se fazer o planejamento tático, de se procurar definir os principais aspectos necessários para que esse planejamento tático aconteça. É como se, imaginemos aí, a organização tivesse 4 patas, fosse um quadrúpede. Uma pata é o marketing, a outra a produção, a outra o recurso humano e, finalmente, finanças. É isso, pessoal, em relação ao planejamento tático. Espero que vocês tenham apreciado aí, conseguido ter uma visão geral. E vamos para o próximo vídeo, no nosso próximo encontro com o planejamento operacional. Até lá!